Olá, alunas e alunos! Eu sou Natasha, professora de História. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da segunda fase da Unesp. E vocês sabem, a prova de segunda fase da Unesp é uma prova com perguntas dissertativas, ou seja, vai exigir que o aluno responda as questões por extenso, não é uma questão de X, né, uma questão objetiva. E as provas de História dos últimos anos, dos últimos 3 anos que a gente analisou, as questões de História geral têm aparecido em quantidades de 3 questões por prova, tá bom? Em média. Então, se você provavelmente vai fazer esse ano, a gente espera, baseado nessa tendência aí dos últimos 3 anos, que apareçam 3 questões de História geral. E aí eu vou contar para vocês sobre o que mais cai e o que a Unesp espera do aluno, certo? Essas questões dissertativas, elas têm um padrão, elas seguem um modelinho. E é sempre bom você conhecer o modelo de cada prova que você vai prestar de vestibular, porque cada uma tem uma carinha, né? A da Unesp, ela vai trazer para você um texto inicial, e esse texto pode ser também uma imagem, é um texto imagético, já aconteceu de aparecer fotografia, e depois seguida de uma pergunta, para que o aluno contextualize aquele texto, ou contextualize aquela imagem, e depois uma pergunta um pouquinho mais específica. Então, geralmente, essas 3 perguntas que a Unesp vai trazer de História Geral, cada uma delas está dividida em letra A e letra B. Então, é quase como se fossem 6 questões ao todo, tá bom? Sempre vai ter item A e item B. Nas provas de 2017 para trás, não tinha essa separação em itens A e B. O que a gente tinha era uma pergunta e os itens dentro dessa pergunta, sem estarem separados, tá? Outra coisa, o grau de dificuldade da prova da Unesp, ele, se comparado com os outros vestibulares, os grandes vestibulares daqui do estado de São Paulo, como a FUVEST e a Unicamp, é um grau de dificuldade um pouco mais fácil. Eu considero uma prova um pouco mais democrática, embora nenhum vestibular seja democrático, mas eu considero uma prova um pouquinho mais simples em relação às outras. Então, a gente avalia o grau de dificuldade da Unesp, da segunda fase, como médio, embora possam aparecer questões fáceis e questões difíceis de vez em quando. Mas, no geral, é uma prova média, que dá para um aluno que estudou durante um ano, pelo menos, conseguir fazer com tranquilidade. E os temas que mais aparecem em História Geral, nos últimos 3 anos, foram História Contemporânea, Antiguidade Clássica, Idade Média e Idade Moderna, nessa sequência, tá? Esses números aqui é o número de questões. Então, das 9 questões que apareceram nos últimos 3 anos, 5 questões foram de História Contemporânea. Ou seja, do final do século XIX para os nossos dias atuais. Aqui a gente vai ter questões sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o entreguerras, o imperialismo, que é século XIX, né? Então o pré-Primeira Guerra também entra. A Guerra Fria aparece bastante, e aí já chegou a aparecer também o apartheid sul-africano, por exemplo. De Antiguidade Clássica, nós tivemos 2 das 9 questões, uma questão sobre Atenas clássica e outra sobre Roma, Império Romano. De Idade Média, a gente teve uma questão sobre cavalaria, na verdade, para o aluno identificar a cerimônia de suzerania e vassalagem, a relação entre nobres na Idade Média, e teve uma questão de Idade Moderna que foi sobre o período das grandes navegações, para o aluno identificar por que as cidades italianas, Gênova e Veneza principalmente, por que elas não se mantiveram no auge a partir daquele momento. E aí o aluno tinha que relacionar com a ideia de grandes navegações, concorrência com outros países. Pessoal, se vocês se perderam nessa denominação toda que eu fiz das idades, da história e tal, tem vídeo aqui no canal do Filonovest, eu explicando a linha do tempo e todos esses períodos, as idades, tá bom? Então você pode procurar aí no nosso canal todos esses vídeos que estão disponíveis para vocês gratuitamente. E continuando a falar sobre a segunda fase da Unesp, eu queria comentar com vocês o que o examinador espera de um aluno que vai passar na segunda fase, tá? Com essas questões dissertativas, com itens A e B e tal, o que o examinador quer é um aluno que faça uma boa leitura, e isso quer dizer um aluno que saiba, que tenha paciência de ler aquele texto com cuidado,
de interpretar aquele texto, entender o que ele está dizendo e de saber contextualizar, tá? E que também tenha uma boa escrita, ou seja, um aluno que não tenha preguiça de escrever, que não vá abreviar as coisas. A abreviação a gente faz no celular, no WhatsApp. Na hora de uma prova, não pode ter preguiça. Então é para você escrever por extenso as coisas. Não faça tópicos do jeito que eu estou fazendo. Aqui eu estou fazendo por falta de espaço. Mas na hora da prova você tem que fazer uma resposta completa, sem abreviação de preferência, sem tópicos, sem esquemas. Escreve direitinho, tá bom? Outra coisa, a Unesp é uma prova que ela não cobra muito exaustivamente detalhes. Então ela prefere um aluno que saiba o geral sobre um assunto, no caso um assunto de história geral mesmo, saiba o contexto e saiba localizar tudo isso, né? Não só saiba localizar o contexto em si, quanto a prova da Unesp cobra que o aluno mesmo saiba se localizar no tempo e no espaço. Então, na hora que você estiver estudando, dá uma olhadinha em que período está aquele acontecimento que você está vendo, olha um mapa sobre, você está estudando Segunda Guerra Mundial, olha ali um mapa, vê o que muda nas fronteiras dos países, porque isso às vezes faz toda a diferença na hora de você conseguir ter uma luz ali para resolver a questão, certo? Você tem que saber identificar processos, você tem que saber estabelecer relações. Então é uma prova que pede muito mais que um aluno pense e consiga fazer uma prova bastante geral mesmo, não tão detalhada. Ela não é uma prova detalhista. Ela não quer que o aluno saiba a nota de rodapé sobre aquele fato. Ela quer saber se o aluno consegue entender o contexto daquilo, se ele sabe relacionar o que um país fez com o outro, na Guerra Fria, por exemplo, coisas assim, tá bom? A partir dessas informações que eu dei para vocês, vamos resolver uma questão do ano de 2019 da Unesp. É uma questão que traz pra gente a letra de uma música do Chico Buarque chamada Mulheres de Atenas. Eu vou pedir para jogar aí na tela o texto para vocês. Vou ler junto e o enunciado diz o seguinte: analise a letra da canção Mulheres de Atenas, de Chico Buarque e Augusto Boal, composta em 1976, para responder à questão abaixo. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam. Suas melenas, quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram. Mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem para os seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas morenas. E aí as perguntas são, letra A, cite 2 referências míticas presentes na canção. E letra B, identifique 2 características da condição da mulher na Atenas antiga, citando o trecho da canção que as menciona. A gente pode ver, eu coloquei, como eu falei, em tópicos, mas você vai fazer por extenso, tá bom? Eu coloquei aqui também, númerozinhos, segunda estrofe, você vai escrever por extenso, tá bom? Você vai, inclusive, copiar o trecho da questão, da letra da música, que corresponde àquilo, você não vai citar tais versos. Você vai copiar o verso, tá? Transcrever o verso. Então vamos lá. Eu separei 2 referências mitológicas. Tem mais referência mitológica aí no texto, tá? Aliás, se você descobrir quais são, coloca aí nos comentários, que eu vou dar uma lidinha, vou ver se tá certo. As 2 referências que eu separei para vocês foram na segunda estrofe, quando fala: elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. Essa é uma referência à personagem Penélope, que era a esposa do Odisseu.
ou Ulisses, que é o herói de um dos livros mais famosos, na verdade um poema épico do Homero, né? A Penélope, ela faz um bordado de dia e desfaz o bordado à noite, por isso que é essa ideia das 1000 quarentenas, um tempo muito longo em que ela fica tecendo. E a outra referência que eu coloquei para vocês, talvez a referência mais óbvia do texto, é quando ele fala das Helenas. Helenas vai remeter à personagem Helena de Troia, de um outro poema épico, também do poeta Homero, que é a Ilíada. Teoricamente, Helena teria sido a mulher que causou a guerra de Troia, né? O seu sequestro, o seu rapto. E a letra B? Vejam só, a questão tem um texto, ela vai fazer letra A e letra B, vai dividir os itens e vai pedir 2 características em cada uma. Então, são muitas perguntas em uma só, tá? Letra B. Identifique 2 características da condição da mulher na Atenas antiga, citando o trecho da canção que as menciona. Cite o trecho, é para você transcrever. Então, vamos lá. Vocês perceberam que pela música, ela traz muito a ideia de que a mulher em Atenas estava numa condição de submissão ao homem, principalmente ao seu marido. Então, eu selecionei aqui 2 características que remetem a isso. A primeira é que as mulheres, por não serem consideradas cidadãs em Atenas antiga, elas não participavam da política nem da guerra. Isso está num trecho que diz assim: sofrem para os seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados. Ou seja, os homens vão para a guerra, que é uma coisa pública, então ela é masculina, e as mulheres ficam em casa bordando. Então é uma coisa privada, doméstica. Esse é o lugar das mulheres. E a segunda parte, a segunda referência que eu selecionei foi a de serem reprodutoras de atenienses, ou seja, a função de mãe que era estabelecida para a mulher. E isso está no trecho. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas, as mulheres, não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Então, a partir dessa análise, dessa primeira questão, vocês podem começar a olhar as provas anteriores da Unesp, a montar suas respostas, lembrando sempre de fazer uma escrita bem colocada, completinha. E se você quiser ver resoluções de questões assim como essa que a gente está fazendo aqui, vídeos explicando o conteúdo da questão, explicando como é que você deve responder, no nosso aplicativo Filo na Rede, basta você baixar no seu celular ou acessar o site no computador, que lá vai ter uma lista completinha com todas essas últimas questões da Unesp, dos últimos anos, a gente explicando certinho para vocês como resolver, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.